lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Está entrando no ar o programa Explicando a Bíblia. Apresentação: Irmão Gilvan Silva. 13h06 em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez nos acompanhe em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia, neste dia 16 de janeiro do ano de 2014 ou 14, tanto faz. O programa Explicando a Bíblia, como você bem sabe, tem alguns propósitos, dentre eles o propósito de nos incentivar a ler a Bíblia todos os dias, de forma disciplinada, de forma coerente, de forma temente, dependente. Esses são os requisitos necessários para o êxito no entendimento desta palavra que é tão maravilhosa e é a única que de fato nos edifica e coopera na nossa condução para o céu. Eu lembro-me de um professor meu que ele falava que, meu irmão Júnior, quando você for comunicar, aí você sorria que o ouvinte ele tá vendo que você está rindo, ainda que você não apresente o sorriso de forma física, verbalizada mesmo. Mas aí o seu rosto radiante passa aí. Passa, meu irmão? Ah, sim, pois bem, então ele estava certo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar 2 capítulos na Bíblia, o 10 e o 11 de Gênesis. Esses capítulos eles tratam da genealogia a partir de Noé e também daquele episódio da Torre de Babel. Por se tratar assim de muito texto genealógico, a gente vai introduzir esses dois, não vai apenas trabalhar com um hoje. A gente vê com isso na Bíblia, que o assunto genealogia é de suma importância, dada as vezes que a Escritura aborda esse assunto. Falaremos introdutória e objetivamente sobre esse tema, prometendo voltar em ocasião oportuna, até porque não vai faltar daqui em diante, Jamais pulemos, irmãos, na leitura da Bíblia, as questões da genealogia, ou os textos que tratam de genealogia, pois é de muito pouco aproveitamento, creia nisso e ouça isso com bem atenção, de muito pouco aproveitamento a leitura dinâmica, ou seletiva, quando se trata da palavra de Deus. É para ser lida palavra por palavra e também de forma estudada ou até examinada, dependendo de como você tiver disponibilidade, recursos e acesso, Sem contar que alguns, não todos, que fomentaram a heresia de Jesus não ser Deus, se valeram de estudos genealógicos equivocados. Paulo até aconselhou 2 dos seus alunos, digamos assim, a não se envolverem com questões de genealogia, Porque isso só faz trazer problema para a pessoa. Falando de genealogia, é o estudo da origem e da relação entre famílias. Essa palavra deriva do grego genos, que quer dizer raça, e logos, genos logos, levando assim para um sentido de discurso ou tratado, a segunda palavra, no caso logos. Para algumas nações antigas, genealogia era um estudo de grande importância, especialmente para os hebreus. Nenhuma nação, irmãos, ela foi tão assim cuidadosa em preservar suas genealogias como os hebreus. Apesar do extremo cuidado, as constantes guerras e diásporas, que eram as fugas para outras terras com o objetivo de sobrevivência, acabaram se perdendo algumas tábuas genealógicas. Depois do cativeiro na Babilônia, devido à mistura de raças que ocorreu nesse período de um pouco mais de 70 anos, as genealogias elas ganharam mais importância ainda. Os judeus se esforçaram para manter a pureza da linhagem e só conseguiram devido à intervenção do Senhor, assim eu creio. E tendo em vista o grande advento a acontecer, que era o nascimento do Messias,
E o Messias, ele tinha que ser da linhagem de Judá, da família de Davi, como prometido. Foi a partir desse período que as genealogias passaram a ter mais importância até, tanto civil como religiosa, pois só através das genealogias se podiam provar os direitos das famílias às respectivas heranças, como também a prova da descendência do Messias. Os sacerdotes, eles eram obrigados a apresentar uma genealogia. A gente vai ver isso e viu ano passado, né? No livro de Esdras, Neemias especialmente, que eles eram obrigados a apresentar uma genealogia exata de suas famílias, para só assim serem admitidos para exercer suas funções sacerdotais. Quem não teve o cuidado de guardar o registro genealógico de suas famílias e contraíram casamentos mistos, foram banidos do direito do exercício sacerdotal. Os mais zelosos tiveram o cuidado de guardar cópias de seus registros familiares, enquanto que os originais eram arquivados em Jerusalém apenas para consulta. Uma coisa importante a se considerar é que entre as pessoas citadas em algumas árvores genealógicas, uma coisa para desembargar mesmo qualquer embrulho que queira atrapalhar o nosso entendimento, que entre as pessoas citadas em algumas árvores genealógicas, existem alguns hiatos ou espaços, né? Que são assim como se fosse assim, com omissões de alguns nomes que não exerceram assim tanta influência no cenário histórico, civil ou religioso. Os escritores acharam por bem omitir alguns nomes, deixando só em evidência os mais notáveis. Assim, a gente vai ver que em períodos que a cronologia marca 400, 500 anos, a genealogia bíblica pode vir a registrar apenas 3 nomes, às vezes 4, por exemplo. Nada, porém, que faça os registros oficiais caírem em descrédito, de forma alguma. Esse é o entendimento. Uma coisa que embaraça também algumas pessoas é a questão da genealogia de Mateus e de Lucas. Eu vou dar só uma avançada, a gente vai voltar a tocar nesse assunto em outras ocasiões. No Novo Testamento a gente tem 2 registros genealógicos, um escrito por Mateus e outro por Lucas. Ambos, Mateus e Lucas, se valeram de documentos existentes. Porém, os seus propósitos diferenciam em razão do endereço primário dos 2 evangelhos. Mateus escreveu para os judeus, objetivando provar a messianidade de Jesus, e Lucas para os gregos, como assim uma espécie de compêndio, um resumo histórico, e muito cuidadoso. Mateus, ele abre o seu relato com a frase: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Essa palavra geração, no grego Gênesis, né? Nesse contexto significa literalmente descendência, ou até origem. O importante para a nossa compreensão contextualizada é que Mateus apresenta Jesus conformando sua técnica literária com a convenção da época, segundo a prática do Antigo Testamento, né? Que une personalidades importantes com seus antepassados e fornecendo relatos contínuos também de livramento de Deus através da história, porque ele tinha esse interesse de fazer com que os seus compatriotas crescem. E com isso ele objetiva em seus escritos unir a pessoa de Cristo a Abraão, o pai do povo judeu, com Davi, o rei que teve a promessa messiânica, e com a totalidade histórica de salvação precedente, para mostrar que Jesus cumpriu toda a profecia, ou seja, toda a profecia estava cumprida na pessoa de Jesus, portanto ele é o Messias. Já Lucas, que era médico e historiador, diga-se de passagem, bastante responsável, até pelas suas palavras introdutórias a gente vê isso aí, ele tem a preocupação acadêmica de legalmente comprovar os seus relatos. Daí Lucas incluir daí a inclusão, a gente vê, de uma genealogia que era um costume prezado pelo povo do Senhor Jesus, que era o foco da sua biografia. Essa foi a razão maior dele ter incluído uma biografia no seu livro ou no seu evangelho. Isso porque o seu público-alvo, que eram os gregos, eles não eram ligados a tradições. Então ele viu que não haveria necessidade de uma coisa tão mais minuciosa ou aprofundada. Por esta motivação, Lucas ele transcreve a genealogia de Jesus pautado exclusivamente nos registros legais, que se encontravam devidamente documentados e também preservados junto ao templo de Jerusalém. Ele fala para Teófilo, a gente vê isso no início do livro, que ele se informou de tudo minuciosamente desde o princípio. Então ele não seria leviano de se informar minuciosamente, senão por uma fonte legal. A gente vai ter inúmeras ocasiões aqui para detalhar mais acerca do assunto de genealogia, assim como também outros que apresentem alguma aparente contradição. O importante nesse momento é a gente ter a certeza de que todas as genealogias são legítimas, escritas com a responsabilidade de quem recebeu a inspiração do Espírito do Senhor. Isso é o que vale, né? Quero encerrar reforçando a importância das genealogias, irmãos, no campo dos registros bíblicos, pois elas nos ensinam que Deus,
de forma soberana, como ele é mesmo, ele nos mostra o início e o fim da realidade profética da nação de Israel. Daí um dos interesses em tanto volume genealógico na Bíblia. E esse povo de hebreu, foi exatamente o povo de onde veio Jesus, o Salvador. Lembrando aqui as palavras do salmista, quando ele falou: orai pela paz de Jerusalém, e acrescentou: prosperarão aqueles que te amam. Eu ouvi esse hino hoje pela manhã e me emocionei. Eu creio que você vai se emocionar também com esse hino que a gente vai ouvir agora com o pastor Daniel Regis Cavalcante. É Jerusalém Shel Zaraf. Pô, negócio. Completa 15 anos, mas quem ganha o presente é você. Por apenas R$ 65 mensais, mais taxa de R$ 150 de instalação. Você tem seu veículo rastreado